Olá, olá, bom dia. Vamos estudar sobre o gráfico da função do segundo grau ou função quadrática, que é a mesma coisa, tá? A função do segundo grau, ela é representada por uma parábola. A parábola é uma curva determinada pelo vértice da função que possui um eixo de simetria. No gráfico da função quadrática, tem dois elementos muito importantes: o vértice e sua concavidade, pois essa dupla determina o ponto de máximo e de mínimo da curva da parábola. Olha aí o exemplo. Ó. Se A for maior do que zero, vocês lembram quem é A? A é aquele que está acompanhando ao x ao quadrado. Se o A for maior do que zero, então a parábola, a concavidade vai ser voltada para cima. Tá vendo? Repara aqui, ó. Quando aqui tiver só o A, que não tiver nem B nem C, ela vai estar bem na origem, tá? O vértice, tá? O vértice vai estar bem na origem, ó. Aí, você vai pôr pontinho, faz essa parábola. O vértice é o ponto de mínimo, tá? Reparem bem. O vértice, aqui, quando ela for maior do que zero, que ela é voltada para cima, o vértice é o ponto de mínimo e aqui está o eixo de simetria, tá vendo? O eixo de simetria passa bem no meio do vértice, tá partindo a parábola no meizinho, tá? Esse aqui é o eixo de simetria. E aqui, se A for menor do que zero, quando A é menor do que zero, é quando ele é negativo. Reparou? Olha, quando ele for positivo, é para cima. Quando é negativo, menor do que zero, é para baixo. E aqui o vértice é o ponto de máximo, tá vendo? Quando é positivo, o vértice é ponto de mínimo. Quando é negativo, o vértice é o ponto de máximo. Deu para entender, né? Olha só. Aqui deu bem na origem o vértice, porque, como eu falei para você, só tem o A, tá? Mas nem sempre o pontinho vai estar, o vértice vai dar na origem, não, tá? Às vezes ele dá em outro lugar, tá bom? E aqui também está o eixo de simetria, tá vendo? Agora vocês vão saber como o discriminante delta influencia na parábola, tá? Eu vou colocar as três funções usadas anteriormente para x' e x2' para aproveitar lá, tá? E vou mostrar para vocês como calcula o gráfico quando tem os três juntos, tá? A, B, C e D. Quando o delta for negativo, quando o delta for igual a zero e quando o delta for positivo. Vocês lembram? Quando o delta der negativo, aqui está a função, você vai calcular o delta. Quando o delta der negativo, tá? Significa que não vai ter nenhum ponto que corta no eixo do x, né? Vocês lembram quando o número está negativo? Porque não tem soluções, né? É um conjunto vazio. Então, quando ele for negativo, não vai ter um gráfico. Vai ser uma coisa assim, bem estranha, sabe? O gráfico da função quadrática, ele tem que cortar o eixo do x pelo menos em um ponto, né? Mas aqui não vai cortar porque o delta é negativo. Reparem bem, ó. Vai ser um gráfico mais estranho que dá. Agora eu vou te mostrar o gráfico da função quadrática quando existe soluções. Olha aí. Quando aqui, tá vendo? Já aproveitei essa aqui, aquela passada, tá? Aqui tem y é igual, ou f de x é igual. Eu já coloquei, já igualando a zero, para achar o zero da função. E aproveitei aquela anterior. Aqui o delta é igual a 25. Quando o delta é positivo, porque são duas soluções diferentes, né? Então, a solução é menos 1 e 4, tá? Então, quando são duas soluções diferentes, reparem, o eixo x é cortado, quer dizer, interceptado, né? Em dois pontos distintos, diferentes. Aqui, ó, o eixo x, tá vendo? Menos 1, marca aqui, o 4 você marca aqui. Aqui tá o vértice, você calcula o vértice vai dar isso aqui, ó. 1,5, e aqui vai dar menos 6,25.
Quem é o C? O C corta o eixo do... Tá aqui, ó. Tá vendo? Repara, lembra que o vértice ó, é o ponto de mínimo. E aqui está o eixo de simetria dessa parábola, tá bom? Olha aqui essa função. Aqui o A é negativo. Se o A é negativo, significa, né? Quer dizer, o A é menor do que zero. A concavidade da parábola vai estar voltada para baixo, tá? Quando você vai calcular lá, você vai achar que o delta é zero. Se o delta é zero, vamos ter duas raízes iguais, quer dizer, duas soluções iguais. Quando o delta for zero, o vértice e as raízes x' e duas linhas têm o mesmo valor. E o eixo do x é cortado, quer dizer, interceptado em apenas um ponto, tá? Que é no menos 1, tá? Quando o x é menos 1, o y é zero. O C, lembra? O número 1 é cortado no eixo do... Aqui, ó. Do y. Aí você faz a parábola. Aqui temos um ponto de máximo nesse vértice. Temos aqui o ponto de máximo. E aqui, se você traçar uma reta aqui, ó, vamos ter um eixo de simetria. Ok? Agora, mais na frente, eu vou explicar mais claramente como construir o gráfico, tá? Aqui foi só mais ou menos uma amostra básica para vocês entenderem sobre quando a concavidade é voltada para cima, quando é voltada para baixo, ponto de mínimo, ponto de máximo. E agora eu vou ensinar mais claramente lá na frente como constrói o gráfico, tá? Então, para se construir o gráfico da função quadrática, precisa somente de 4 pontos. É o x', o x duas linhas, o vértice da parábola e o C. X' e o x duas linhas são os zeros da função, vocês lembram? Para achar o x' e o x duas linhas, tem que pegar a função e igualar a zero. O vértice da parábola, para você calcular o vértice, você tem que usar essa fórmula aqui, ó, para calcular o x vértice e o y vértice. X vértice é igual a menos b dividido por 2a. Y vértice é igual a menos delta dividido por 4a. Vamos aos exemplos para você entender melhor o que eu estou falando. Então, vamos construir o gráfico dessa função. Você vai, primeiro passo, vamos descobrir aqui quem é o x' e o x duas linhas. Vou pegar a função igualar a zero. E você vem aqui e descobre quanto que vale a. Eu tenho só um x ao quadrado, então o a vale 1. O menos 2x, então o b vale menos 2. O c vale menos 3. A fórmula aqui do delta é essa, que é o discriminante. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Você vem aqui, ó, quem é b, olha aqui, menos 2. Vou colocar dentro do parêntese ao quadrado. Menos 2 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes quem é a, 1. Quem é c, menos 3. Eu coloco dentro do parêntese para não dar problema. Aqui agora resolve. Menos 2 ao quadrado. Menos vezes menos é mais. 2 vezes 2, 4. Então dá 4 positivo. Ó, esse aqui tá negativo, aqui tá positivo, aqui tá negativo. Ó. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 3, menos vezes menos é mais. E 4 vezes 3 é 12. Dá 12 positivo. Soma 4 mais 12, 16. Então, descobri que o delta vale 16. Então, vamos à segunda fórmula. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. O menos da fórmula eu repito. Quem é b? Menos 2. Vou colocar menos 2 dentro do parêntese. Mais ou menos raiz, no lugar do delta, o valor que eu achei aqui, ó. Eu achei que ele vale 16. Dividido por 2 vezes, no lugar desse a, ele vale 1. Coloco 1. Multiplica aqui sinal com sinal, ó. Menos vezes menos, dá mais. Então, dá 2 positivo, mais ou menos. Qual a raiz de 16? Eu tiro da raiz. A raiz de 16 é
4. Por que 4? Porque 4 vezes 4 é 16. 2 vezes 1 é 2. Agora, olha só, esse mais ou menos, tá vendo? Você vai fazer x' para mais e duas linhas para menos, tá? 2 mais 4, 2 menos 4, ó. Tudo repetindo 2 embaixo, tá? O denominador. Aí, na soma, eu vou somar 2 mais 4 é 6, né? 6 dividido por 2, 3. 2 menos 4, menos 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Já achei 2 pontos, tá? Olha só, se aqui vale 3, o y vai valer 0. Se esse aqui vale menos 1, o y também vai valer 0. Já achei 2 pontos. Agora vamos ao próximo. Agora vamos achar o vértice da parábola. Olha só, a fórmula do x vértice é essa e do y vértice é essa, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu peguei os números lá de cima e coloquei aqui embaixo, tá? Olha só, o A vale 1, né? Continua a mesma. O B é igual a menos 2 e C é igual a menos 3. No lugar desse B, esse menos aqui, ó, você vai repetir ele normal. No lugar do B, eu vou pôr o valor dele menos 2, pondo no parêntese. 2 vezes A, então A, eu vou colocar que vale 1. Reparem aqui, ó, menos, esse menos aqui está multiplicando esse menos. O menos vezes menos é mais. Então, aqui vai dar 2. 2 vezes 1 é 2, então é 2 dividido por 2, que é igual a 1. Eu já achei que o x vértice é igual a 1. O y vértice. Você tem o delta lá em cima, vocês lembram que nós achamos que ele vale 16? Então, no lugar do delta, eu vou colocar 16. Menos 16, 4 vezes A, o A vale 1, menos 4 vezes 1 é 4, 16 repete. Agora aqui, ó, como aqui tem só um menos, vou repetir o menos e dividir 16 dividido por 4 é 4. Então, já achei o terceiro ponto, que x é 1 e o y é menos 4. E o quarto ponto, nem precisa você calcular, ele já está aqui, tá? O quarto ponto é o C. O C, ele vai estar no eixo do Y, tá? Então, isso aqui, ó, o C sempre vai estar no eixo do Y. Se o menos 3 vai estar no eixo do Y, vocês lembram? É porque o x vai valer 0. Então, vai ser x é igual a 0 e y menos 3. Vamos lá ao gráfico para vocês verem. Olha que bonitinho o gráfico. A parábola, você vê aqui, ó, x' duas linhas, tá o ponto do x' aqui, ó. Então, o x vale menos 1, o y 0, fica em cima do eixo do x. O x aqui vale 3, o y 0 fica em cima do eixo do x. O vértice da parábola aqui é o x vale 1, o y menos 4, ó, 1 do x e menos 4, você liga, faz o pontinho. Reparem que a parábola faz a curva aqui, ó, bem no vértice, tá vendo? A parábola faz a curva bem no vértice e aqui, ó, olha você ver, o vértice que você pegar aqui, ó, prolongar, fazer uma reta aqui, ó, isso aqui faz um eixo de simetria, tá vendo? Se você fizer uma reta aqui, ó, esse do lado de cá vai ser o mesmo tanto que esse, tá vendo? Então, aqui, ó, o eixo de simetria desse gráfico tá bem aqui, tá? Passa bem no meio do vértice. Partir ele bem no meio, ok? E o C, tá? O C aqui é aquele lá, né, que já estava lá, que é o menos 3 que você põe em cima do eixo do y, então x é 0, tá aqui, ó. Você sabia que para a função quadrática, assim como lá na função afim, você lembra da função afim? Aquela que é representada, que o seu gráfico é representado por uma reta? Então, lá você pode atribuir valores para x para encontrar o valor de y, né? Aqui também é a mesma coisa, tá? Se eu quisesse construir o gráfico
atribuindo valores para x, eu poderia também, tá bom? Olha só, eu sempre falo que eu gosto de usar até, ó, 1, 2, 0, menos 1, menos 2. Só até aqui. Por quê? Para o gráfico não ficar grande, tá bom? Aí, vem aqui, ó. Quando x vale 1, quanto vale y? Vamos descobrir fazendo a conta, ó. No lugar do x, eu vou pôr 1. X ao quadrado é 1 ao quadrado. Menos 4. No lugar do x, eu ponho 1. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1. 4 vezes 1 é menos 4, né? Porque aqui tá negativo. Mais 4. Se você ver, olha aqui, ó. Aqui tem o menos, aqui tem o mais. Vai dar 0 aqui. Então, vai sobrar 1. Então, quando x for 1, o y também é 1. E quando x for 2? No lugar do x, eu vou colocar 2, ó. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. Menos 4 vezes 2 é 8. Mais 4. Se você pegar 4 menos 8 é menos 4. Menos 4 mais 4 dá 0. Então, quando o x for 2, o y é 0. E quando o x for 0? No lugar do x eu ponho 0, tá vendo? 0 ao quadrado é 0. 4 vezes 0 é 0. Sobrou só o 4. Então, quando x for 0, o y é 4. Agora, quando x for menos 1, tá? Quando for negativo, eu ponho dentro do parêntese. Ó, menos 1, ó, menos 1. Menos 1 ao quadrado, menos vezes menos é mais. 1 vezes 1 é 1. Menos vezes menos é mais. Então, menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. Soma tudo, dá 9. Aqui negativo, menos 2, né? Então, quando o x aqui for menos 1, o y é 9. E agora, quando o x for menos 2, o y é 16. É só fazer a substituição aqui, tá vendo? Ó, menos 2 ao quadrado é 4 positivo. Menos vezes menos é mais. 4 vezes 2, 8. Nossa, isso aqui deu um número bem grande. Então, é isso. Aí você vai lá no gráfico e liga um do x com um do y, põe um pontinho. Aqui vai estar bem no eixo do x, coloca o pontinho no 2 no eixo do x. Aqui o 4 vai estar no eixo do x, você coloca um pontinho no 4. Aí você vai lá e liga, entendeu? E faz aquela parábola bonita, que eu acho linda, linda parábola da função quadrática, que simboliza um chute aquele chute quando o jogador pega a bola por debaixo do pé, que ela sobe e desce. Olha esse problema aqui, que legal. Qual é o ponto de interseção do gráfico? Interseção, né, quer dizer que corta o gráfico de f com o eixo y da função f de x, que é igual a x elevado a 2 menos 4x mais 4. Quando fala com o eixo y, significa, tá, que você vai fazer o seguinte: se está no eixo do y, é porque, quando está no eixo do y, é porque o x vale 0, tá? Então, aonde tiver x, eu vou pôr 0. Em vez de ser f de x, vou colocar 0. Em vez de ser x ao quadrado, é 0 ao quadrado, menos, em vez de ser 4x, 4, 0. 0 ao quadrado é 0 vezes 0, que é 0. 4 vezes 0 é 0. Vai sobrar só 4, né? Então, esse 4 é o eixo do y. Se o 4 vai estar no eixo do y, é porque o x vale 0. Então, o ponto é esse, 0 e 4, ok? Agora, gente, já não é mais o eixo do y, tá? Agora é o eixo do x. Quais são os pontos de interseção do gráfico de f com o eixo x da função dada? Então, como fala que é o eixo do x, agora o y que tem que ser 0, tá? Aí no lugar do y, você coloca 0. Eu peguei e mudei o lado. Então, você vai pegar essa aqui, no lugar do... seria o 0 aqui, tá? Mas eu já mudei, fica melhor, tá bom? Aí, o que eu faço? Se eu vou pegar, aqui não tá x elevado a 2 menos 4 igual a 0. Vou pegar esse menos, passa pra lá com o sinal de mais. Aqui, ó, você pode
Você poderia usar a fórmula de Bhaskara, mas vai ficar muito grande. Nesse caso aqui, eu posso calcular assim, tá? Você acha a mesma coisa se você fosse usar, se você fosse calcular usando a fórmula de Bhaskara, tá? Olha só. Esse quadrado aqui, eu passo para cá como a raiz, tá? Quando ele é quadrado, eu passo para cá como a raiz, e aqui fica mais ou menos, tá? Quando você pega esse quadrado, passa para a direita, como a raiz quadrada, aqui é um mais ou menos, tá? Agora, o que que eu faço? Vou repetir mais ou menos, e esse 4 eu vou tirar da raiz. Qual a raiz de 4? É 2. Por que 2? Porque 2 vezes 2 é 4. Então, o x' vai ser um 2 positivo e o x duas linhas vai ser o 2 negativo. Então, vai cortar o eixo x no 2 e no menos 2. Então, quando o x for 2, o y é zero. Quando o x for menos 2, o y também é zero. 2 pontos que eu encontrei, ok?